Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. The Cursed, Os Amaldiçoados, é um filme bastante peculiar, interessante, que tenta passar uma mensagem anticolonialista, mas essa mensagem é meio que um tiro que sai pela culatra, mas ele é muito bonito de se ver. Ele parece um filme gótico, daqueles da Hammer, talvez da Universal, aqueles clássicos, só que com influências do John Carpenter também, do Cronenberg, não se farta e nem se furta em momentos de violência corporal, terror corporal, e tudo em um clima muito cheio de neblina, marrons e cinzas. Ele é mais assim depressivo do que melancólico. E é uma releitura de uma espécie de lobisomem, tá? Ele é um filme acima da média. Eu acho que o diretor, se aquele roteiro tivesse sido melhor pensado, eu ficaria um filmaço. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Há um prólogo que se passa na Primeira Guerra Mundial, em 1916, 1917. Aí você já percebe a brutalidade que vai ser o filme. Um dos soldados que é levado para a enfermaria, então você vai ver lá a gente sendo amputada. Um deles, o médico começa a tirar 3 balas e uma delas é uma bala de prata. Isso é para fã, né, ou para quem conhece filme de terror, é coisa de lobisomem. Aí há um flashback, que é a maior parte do filme, que acontece, vai contar a história, depois você vai ver, vai haver uma ligação entre essa cena, né, que achei até meio desnecessária, tudo, mas enfim, vai haver uma ligação. Aí começa assim, em uma vila inglesa ou francesa, eles falam inglês com sotaque britânico, mas não sei se passa na Inglaterra ou na França, que está sendo assim afetada muito pela peste bubônica, pela praga e tal. Existe um grupo de ciganos, tá? Só que os donos da terra locais, eles massacram os ciganos. Numa cena, é como se você estivesse vendo de longe assim o massacre. O filme ele tem sequências muito bonitas. Só que daí existe então esse massacre e tem uma das ciganas roga uma praga, que é assim, é uma praga cigana é uma das coisas mais racistas, né? Parece coisa do filme dos anos 30, 40. E aí essa praga, ela vai pegar, né, nas pessoas, porque os meninos da aldeia lá, os filhos dos ricaços, tal, começam a desaparecer e começam a ter pesadelos. Essas sequências de sonhos, assim, nesses filmes de terror hoje em dia, é um exagero. Esse é um dos defeitos do filme. A cada 5 minutos tem uma dream sequence, tá? É, e aí aparece uma espécie de Van Helsing, que é o cara lá do Drácula, porque precisa ter uma personagem central, que é um cientista lá do século XIX, que fica meio que explicando, porque é assim, esses lobisomens, eles não são na verdade lobisomens, até o jeito que o ator fala é meio que assim, parece um lobo, tentando dar uma nova roupagem ao folclore dos lobisomens, mas você vai ver que tem uma dentadura de prata, que tem umas coisas com as moedas de pratas que foram dadas a Judas, enfim, o filme é ambicioso demais. E aí as pessoas começam a desaparecer e serem atacadas por esses animais, tá? Claro, fazem atos estúpidos, né? No meio de uma matança assim, vai uma moça estender roupa no meio do nada. Mas no meio disso tudo você tem sequências muito bonitas, sequências muito criativas. Ele é um filme que vale a pena ver. Eu acho que o tiro pela culatra, porque ele parece que está tentando fazer uma crítica anticolonialista, né? É, só que assim, primeiro você usar aqui é o que falei, usar uma praga cigana, tudo é batido, mas tudo bem. Agora, o pior é o seguinte, os ciganos, eles aparecem
só naquele pedacinho. E os efeitos, então, vão começar a aparecer nos filhos e na aldeia dos brancos, de quem cometeu. E é isso que a gente vai ver. A gente vai acabar ficando com dó das crianças, né? E não necessariamente das vítimas, porque chega uma hora que você só já esqueceu do que você viu. Você esqueceu assim, ah tá, isso é o resultado de uma praga, de uma maldição que foi imposta lá pelos ciganos. Então, o filme, e não só esse, vários desses filmes anticolonialistas que tentam ser antirracistas, anticolonialistas do terror, eles acabam escorregando nessa armadilha, né? A gente acaba tendo dó, vamos supor assim, quem a gente vê mais sofrer depois são as pessoas que, em princípio, foram as responsáveis pelo genocídio. Tá? Então, isso a gente tem que pensar. Mas ele é um filme legal, tem uma dentadura feita de prata, como eu falei, né? Você tem que prestar atenção na história. Defeitos, ela é um pouco morosa em partes, ela é composta de algumas sequências legais. E a gente, eu mais velho, que gosto de filme meio gótico, da Hammer, da Amicus, lá dos anos 60, até alguns filmes da Universal, podem vir a gostar. Mas às vezes ele é repetitivo, né, nos diálogos, ele é repetitivo nessa sequência nessas sequências de sonho, pode ter algum jump scare, né? É um filme que poderia ser mais do que é, mas mesmo assim eu ainda achei The Cursed um filme bem interessante. Tem umas cenas de horror corporal, meio David Cronenberg. Os vampiros, os lobisomens às vezes lembram, os lobisomens entre aspas, né? Tem alguma coisa de John Carpenter, do The Thing, da coisa. E achei até que a trilha sonora lembra um pouco, porque o John Carpenter, além de cineasta, ele é músico. Lembra um pouco. Assim, não me desgostou, mas eu acho que podia ser mais. E 1h51 daria para ter feito um filme mais aprofundado, tá? Mas eu acho que ainda assim, para interessados em filmes góticos, deprês, eu acho que vai tirar algum proveito dessa história de The Cursed. Ele tá mais para recomendável do que para não recomendável, pro meu gosto, tá bom? Tchau, pessoal.